Olá, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá? Iniciando uma nova semana aí, né? Deus é muito bom. Mais uma semana que a gente vai iniciando aqui e iniciando a semana e finalizando mais um livro. Então hoje a gente finaliza aí o livro de Êxodo com o capítulo 39 e o capítulo 40. Eu não sei você, mas eu tenho alegria em ir caminhando e percebendo que eu venci mais uma etapa, mais um livro, mais um mês, e assim a gente vai caminhando durante todos os livros da Bíblia até chegar em Apocalipse. É muito bom, né, celebrar aquilo que a gente vai conquistando. É uma conquista de cada vez. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor então e começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigada, Deus, por esse momento aqui. Muito obrigada por esse tempo com a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, Pai, por mais esse livro que o Senhor nos ajudou a ler, a entender, a meditar nele, Senhor. Eu me alegro, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão comigo também, que têm perseverado, que têm estado aqui comigo, Senhor, todos os dias, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de tribulações, de situações difíceis. Mas quando decidimos, Senhor, que nós queremos caminhar com o Senhor, quando nós decidimos que nós queremos nos relacionar contigo diariamente, sermos seus amigos, então, Senhor, de verdade, tudo nós paramos para estar com o Senhor, tudo nós deixamos de lado para estar com o Senhor. Obrigada, Jesus, nos faz cada dia mais ter fome e sede por justiça, que é a obediência ao Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, então? Então, semana 7, dia 1, né? Hoje, então, nós finalizamos o livro de Êxodo 39 e 40. Vamos lá, Êxodo 39, 1. Diz assim: Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário, para ministrar no lugar santo. Para isso, usaram fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas para Arão, tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Fizeram o colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. O ouro foi batido até se tornar em finas lâminas. As lâminas foram cortadas em fios e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino, azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha duas partes, a da frente e a de trás, unidas nos ombros por ombreiras, atadas às duas extremidades. O cinturão que passava por cima do colete sacerdotal formava uma peça só. O cinturão também feito de linho fino, trançado de fios de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Também foram preparadas as pedras de ônix, encaixadas em bases de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal, para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Depois fizeram artisticamente o peitoral como colete sacerdotal, de ouro e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim, e de linho fino trançado. Era quadrado, dobrado em dois, como um bolso medindo 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia sárdio, topázio e carbúnculo. Na segunda fila, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados em ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel, cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. E prenderam o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro às argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes,
de pedras de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e a prenderam nas 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo, na frente, sobre o cinturão que passa por cima do manto sacerdotal. Depois ligaram o fundo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal. Fizeram a ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura tinha um forro em volta, como uma gola, para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Em volta da borda do manto, fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado e de fios de tecido azul, vermelho púrpura e vermelho carmesim. Trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro, cravaram nela, como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor. E prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim terminaram toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os demais utensílios do altar, a bacia e a sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, e as roupas sacerdotais finamente tecidas para serem usadas no serviço do santuário, e as roupas sagradas do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinha ficado tudo conforme o Senhor tinha ordenado, e Moisés os abençoou. Então, o capítulo 39 fala desse finalmente, né? Dessa finalização do trabalho, dessa finalização desse tabernáculo, das peças, na verdade, né? Agora eles vão montar ainda esse tabernáculo. Aqui eles só tinham terminado a confecção de todas as peças, inclusive as roupas e todas as peças que iam servir ali como utensílios dentro do tabernáculo. Agora o capítulo 40. Capítulo 40. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Coloque nele a arca da aliança, com os 10 mandamentos, e cubra-a com o véu. Coloque no lugar próprio a mesa e coloque em ordem as coisas que devem ficar sobre ela. Depois traga o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Ponha o altar das ofertas queimadas diante da porta do tabernáculo. Coloque a bacia entre a tenda do santuário e o altar e encha-a de água. Depois arme o pátio ao redor da tenda e instale a cortina
na entrada do pátio. Então pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que faz parte dele. Desse modo você fará a consagração do tabernáculo, com tudo que nele se encontra, e ele será sagrado. Em seguida, derrame o óleo da unção no altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios, consagre-o e ele se tornará santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Mande Arão e seus filhos chegarem à entrada do tabernáculo e lave-os com água. Depois vista Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para me servir como sacerdote. Traga também os filhos dele e vista-os com as roupas sacerdotais. Unja-os como você ungiu o pai deles, para que possam me servir como sacerdotes. Essa unção para o sacerdócio vale para sempre, de modo que os descendentes deles também serão sacerdotes de geração em geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Moisés armou o tabernáculo, colocando as bases em seus lugares, as armações e as travessas, e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Tomou as tábuas da aliança e os colocou na arca. Introduziu as varas nas argolas da arca e colocou sobre ela a tampa. Em seguida, levou a arca para dentro do tabernáculo e estendeu o véu para cobrir a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Depois pôs a mesa no santuário do lado norte do tabernáculo e do lado de fora do véu. Colocou sobre ela os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também um candelabro no santuário, em frente da mesa, do lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Pôs o altar de ouro no santuário, diante do véu, e nele queimou um incenso aromático especial, como o Senhor tinha ordenado. Então pendurou a cortina na entrada do tabernáculo, e pôs o altar das ofertas queimadas à entrada do tabernáculo. A tenda do encontro ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereais, como o Senhor tinha ordenado. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam no tabernáculo e iam até o altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem parava, eles também paravam, até o dia em que ela se levantava. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia e de noite. Havia fogo sobre ele, diante dos olhos de toda a nação de Israel, em toda a sua peregrinação. Gente, que texto, né? Maravilhoso aqui como Moisés trata esse assunto tabernáculo. E duas coisas que me chamam muita atenção nesse texto. O primeiro eles demoraram exatamente um ano, né, entre a saída do Egito e esse último capítulo de Êxodo, que é a montagem do tabernáculo ali no deserto, ok? Então se passaram só um ano da primeira Páscoa para essa segunda Páscoa que vai acontecer agora em seguida, porque Deus fala que é no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Prestem atenção aqui no versículo 17, ó. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Então, exatamente um ano depois da saída do Egito, esse povo estava com todo o tabernáculo montado, com todo o tabernáculo pronto para iniciar um novo ciclo na vida deles. Eu tenho a impressão, para mim, bem para mim, de que isso se dá exatamente no reino milenar. Então, se a gente fosse falar escatologicamente, o que trata, né, esse momento aqui é a volta de Jesus e os 1000 anos em que a terra vai ser restaurada para que a glória de Deus, então, se estabeleça na terra. Então, isso é só um vislumbre, né? O capítulo 40 mostra para a gente exatamente
uma sombra de bens vindouros, a palavra fala, né? Então, o Antigo Testamento, ele é uma sombra daquilo que vai acontecer. O tabernáculo fala da própria presença de Deus também no meio do seu povo. Então hoje nós somos esse templo onde o Espírito Santo habita, onde a presença de Deus está. Então, se a gente fosse estudar peça por peça do tabernáculo, vocês iam ver que tem tudo a ver com o próprio Cristo, com as partes, né, hoje, da nossa própria vida, do nosso ser. Uma coisa que eu gosto muito de ressaltar quando eu estou dando estudo sobre esses textos é de que o tabernáculo, ele foi montado de dentro para fora. Deus todo o tempo fala, primeiro o lugar santíssimo, no lugar onde fica a arca, depois o lugar santo, aí cobre, fecha, né, o tabernáculo, e só por último eles então colocam as peças do átrio, né, do lado de fora. Vocês concordam comigo que talvez se a gente fosse arrumar esse tabernáculo, a gente arrumaria de fora para dentro? E é geralmente o que a gente quer fazer na nossa vida. A gente quer arrumar de fora para dentro. Então, quando a gente se converte, a gente tem a tendência de achar que nós precisamos primeiro santificar fora para depois santificar dentro. E não. O novo nascimento, essa presença de Deus, ela começa de dentro para fora. Então, o que nasce primeiro é o nosso espírito. Então tá lá dentro, né? Aonde Deus habita, lá dentro, no nosso espírito, onde Deus precisa primeiro mover as mudanças no nosso espírito, no nosso interior, para depois as nossas emoções, que falam do lugar santo, para depois o nosso corpo, a parte exterior, ser moldada segundo o padrão da presença de Deus. Amém? Então, essa montagem do tabernáculo de dentro para fora, percebam que ele começa falando sobre a montagem da arca e do lugar santíssimo, né, do Santo dos Santos. Depois da parte do lugar santo e por último só o pátio com as suas cortinas e tudo mais. Então, o templo, o tabernáculo, ele é montado de dentro para fora. Isso fala muito a respeito da nossa vida com Deus, que também deve ser de dentro para fora. Quando nós tentamos só limpar o exterior, né, mudar roupas, mudar modo de se vestir, mudar modo de falar, mudar modo de corte de cabelo ou qualquer outra coisa que me transforme só o exterior, já está errado. Por quê? Porque toda mudança para Deus, da parte de Deus, acontece primeiro no nosso interior, no nosso espírito. Amém? Então fica aí uma dica para nós dentro desse texto do capítulo 40, finalizando. Então a gente tem aqui o livro de Êxodo, exatamente um ano praticamente, gente. Ou vamos colocar um pouquinho mais, vamos colocar 1 ano e meio entre o chamado de Moisés, né? A sua vida ali sendo descrita nos primeiros capítulos, e aí quando ele chega no Egito para resgatar o povo, passa ali algum tempo e mais um ano entre a libertação e a construção do tabernáculo, ok? O período maior, na verdade, é o que é pouco contado aqui no livro de Êxodo, que é a vida de Moisés quando criança, quando adolescente, o início da vida adulta, e aí sim ele foge do Egito, vai para Midian, né, para a casa de Jetro, fica lá praticamente 40 anos servindo o seu sogro lá. E aí quando Deus o chama na sarça e pede para ele voltar para o Egito, passam poucos anos e ele já está aqui no deserto com esse povo montando o tabernáculo, ok? Então esse finalzinho aqui do livro de Êxodo, todos esses textos que a gente leu, desde que o Senhor tira eles do Egito e para ali no Monte Horebe, praticamente passou só um ano, ok? Então mais de 20 capítulos aí a gente leu, Deus dando toda a instrução para Moisés a respeito dos mandamentos, das leis, das atitudes, né? As leis ali civis que eles tinham que ter. Depois a construção desse tabernáculo, as peças, a construção mesmo das peças, né, pelos artesãos, e aqui no final a montagem então desse tabernáculo em um ano, ok? Primeira Páscoa, lá no Egito, eles comem e saem do Egito. Segunda Páscoa, eles já estão aqui terminando o tabernáculo, e aí vai começar essa nova Páscoa no 14º dia desse primeiro mês. O tabernáculo já está pronto e agora eles vão celebrar a Páscoa todos juntos ali no deserto. Amém, queridos? Deus abençoe. Eu vou reforçar de novo aqui o pedido que eu fiz ontem. Eu queria muito que você colocasse aí, né,
na descrição não, nos comentários desse vídeo de hoje, esse vídeo de hoje coloca assim: eu terminei, eu também terminei, eu também estou junto nessa leitura, né? Faz os comentários aí para mim, por favor, para que eu possa perceber as pessoas que estão com a gente, essas visualizações que eu tenho visto nos vídeos. Eu queria saber quem que tá aí com a gente, para que a gente possa ficar feliz, né, com aqueles que estão caminhando aqui junto com a gente também. Eu ficaria muito feliz se você puder colocar essa mensagem: eu também terminei o livro de Êxodo, eu também estou aqui na leitura, e eu vou ficar bem feliz. Vamos orar, gente? Vamos agradecer ao Senhor então, orar, fazer um momento de oração aqui com a palavra, para que a gente possa iniciar essa semana, né, debaixo de uma presença de Deus mesmo, né? Isso é muito bom. Eu quero orar junto com vocês um texto que está lá em Mateus também. Estou usando as orações do próprio Cristo, do próprio Jesus, nos ensinando a orar, e eu quero aproveitar esses textos e a gente ir aprendendo também com o próprio Jesus, ele nos ensinando como nós devemos orar. O texto de hoje então vai estar lá em Mateus 26, do 39 ao 42, depois Lucas 22, 44, e depois Mateus 26, 42. Ele termina com o mesmo texto do início, ok? Vamos pegar aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. O próprio Cristo: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se uma segunda vez, e estando em agonia, orou mais fervorosamente, e o seu suor foi como gotas de sangue que caíam ao chão. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. Amém? Então vamos orar? Pai, Jesus, quando ele entra nesse momento da sua vida, ele está terminando de cumprir o seu propósito para o qual ele havia sido enviado. E Jesus, ele tinha uma dor, Pai, que nós não podemos nem imaginar qual era. E essa dor era justamente o afastamento da presença do Pai por causa do pecado. Jesus não tinha pecados, Jesus não tinha cometido pecados, mas ele tinha vindo a esse mundo, se tornado homem, vestido a nossa vida humana para pagar a dívida do meu pecado e do pecado dos meus irmãos que está aqui. E a dor de Jesus não era pelo chicote ou pela maneira com que ele seria tratado nesse momento, ou com a coroa de espinhos, ou com a própria crucificação em si. Mas a maior dor de Jesus, pelo próprio texto ou pelo contexto que a gente vê nessas passagens, é o afastamento da presença do Pai. Porque a palavra, ela é clara em nos dizer, Jesus, que o Senhor, entre a morte e a ressurreição, passa 3 dias nos seios da terra. 3 dias que o Senhor passa num momento de extrema agonia, num momento de extrema demonstração de dor, demonstração de tristeza mesmo, Senhor. Então, nós queremos te pedir, Espírito Santo, nos mostra cada dia mais esse sentimento que Jesus teve, para que nós possamos olhar para a nossa vida com muito mais compaixão, com muito mais entendimento do que a cruz revela para nós, do que a cruz é para nós. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa sim, Jesus, nos mostrar cada dia mais o que Jesus sentiu, para que nós possamos olhar esse sacrifício com um maior amor que nós podemos ter pelas vidas, com muito mais amor que nós podemos ter pelas vidas que estão também perto de nós, com maior amor por aqueles que estão sofrendo também como nós estávamos. O perdão de Deus é a maior manifestação
de amor que o mundo poderia receber, que eu poderia receber, Jesus. E muito me alegra, Senhor, porque nós te amamos hoje, porque nós reconhecemos esse sacrifício, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo sacrifício na cruz. Muito obrigada porque o Senhor aceitou esse sacrifício em meu favor e em favor de toda a humanidade. Nós somos muito gratos ao Senhor, Pai. Nós somos muito gratos a Ti, Jesus, e queremos amar o nosso próximo. Amar as pessoas que estão próximas a nós, morrendo também. Amar, Senhor, aqueles que realmente estão também indo direto para o inferno. Que nós possamos ter esse amor, ter essa entrega, ter essa renúncia que Jesus teve nesse momento, porque estar longe do Pai, que ele vivia com o Pai eternamente. Jesus nunca havia se afastado do Pai. Jesus, o Senhor nunca tinha se afastado do Pai. Você nunca tinha passado um só momento sem a presença do Pai. A santidade do Senhor era maravilhosa. Ver a glória do Pai todo o tempo. Ter o Pai como esse refúgio e segurança todo o tempo. Viver essa santidade junto com o Pai era incabível para Jesus. E nós sabemos que essa era a maior dor de Jesus por esse contexto. Jesus suou gotas de sangue, Senhor. O Senhor suou gotas de sangue, de tamanha pressão que nós, seres humanos, deveríamos sofrer, sentir pela ausência do Pai, pela ausência desse Deus. Em saber que o pecado nos afasta de tal maneira do Pai, que nós devíamos sim olhar para isso com o mesmo sentimento de Jesus, com a mesma agonia de viver sem o Pai, de viver sem a Tua presença, Senhor. Mas o pecado que tão de perto nos rodeia, muitas vezes nos cega, muitas vezes nos traz um amortecimento, nos traz uma falsa ilusão, Senhor, de que esse mundo nos satisfaz. Mas somente a Tua presença, Pai, ela realmente nos satisfaz. Somente a Tua presença nos satisfaz. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Jesus dizia. Contudo, não seja como eu quero, mas como Tu queres. Obrigada, Jesus, porque o Senhor sofreu o meu sacrifício. O Senhor sofreu a minha dor. O Senhor sofreu aquilo que era para eu ter sofrido. Oh, Senhor, nós somos muito gratos a Ti. Muito obrigada, Jesus, por esse sacrifício. Nos faz compreender a cruz, Senhor, da maneira que nós precisamos compreender. Um bálsamo de amor sobre as nossas vidas. Um momento de verdadeiro reconhecimento do Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Espírito de Deus, por esse sacrifício. Obrigada, Jesus, por não ter desistido de mim. Obrigada, Jesus, por não ter desistido da humanidade. Obrigado por não ter desistido dessa morte tão dolorosa, dessa morte tão doída, que era estar afastado do Pai. Porque o Senhor sabia que ao terceiro dia o Pai daria vitória, o Pai daria a ressurreição e vocês estariam novamente com Ele. Mas a dificuldade era permanecer os 3 dias longe do Pai. A dificuldade era permanecer longe do Pai durante os 3 dias. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Nós queremos sentir essa mesma dor de não conseguirmos viver longe do Pai, de não conseguirmos viver longe do Senhor, de não conseguirmos nos afastar de Ti. Jesus, nos ajuda a compreender essa verdade espiritual, de amarmos ao Senhor de tal maneira que a nossa vida seja realmente uma vida de busca, uma vida de fome e sede pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai, Te pedindo que cada dia mais essa fome, essa sede, essa consciência da Tua presença aumente em nós, Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Senhor, e Te agradeço por esse tempo. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Aleluia.